dos meses com as cores, isso realmente... Conscientizar as pessoas? Isso realmente mostra uma diferença? As pessoas, nesse mês em específico, vão se atentar mais aos problemas? Essa é a ideia, né? A ideia é você criar um chamariz, um exemplo, um marco, né? Para que as pessoas possam pensar sobre isso, né? Esse é o mês da prevenção de câncer de pulmão, que é um câncer extremamente complexo, né? E tem muita coisa relacionada com isso. Então, a ideia é fazer rastreamento em quem tem indicação e a turma ter juízo, quem precisa ter juízo, né? Então, a gente sabe que câncer de pulmão tem uma causa, né, principal, que é tabagismo. É isso mesmo. É isso mesmo. 90% dos casos de câncer de pulmão são por tabagismo. E 1/3 dos outros é por tabagismo passivo. Bicho. Então, não tem jeito. Então, mas quando você fala tabagismo, depois você conclui para mim. Tabagismo hoje é todo tipo de cigarro. O Viper, como que é o nome? Vapor, cigarro de palha com filtro sem... Narguilé, charuto, tudo. Tudo isso vai... Tudo que joga fumaça para dentro de você. Só serve para dar trabalho pro sistema de saúde, para você, para as pessoas, né? Ter doença. Traz nada de bom. Apesar de todo mundo que fuma, quando você consome nicotina, em 7 segundos, você libera a substância e dá prazer, mas tirando o prazer, que é um falso prazer, o resto é só catástrofe. Já fumou já, doutor? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Eu já fumei, é difícil pra caramba largar disso aí, viu? É difícil demais. É isso, é prazer, né? E é um prazer rápido. Então, assim, o dia tá difícil, a casa tá caindo, você fuma e prazer, fuma e... E o cérebro adora sentir prazer. E ele vai fazer de tudo. Ou para você não parar, ou se você parar, voltar a fumar. Então, esse é o problema. Então, a indústria do tabaco, a indústria do cigarro eletrônico, ela trabalha com dependência química de uma droga que chama nicotina, que dá prazer. Então, como é que você sabe o que é uma droga? São 3 características. Você precisa consumir cada vez mais para ter o mesmo efeito. Quando você fica sem, você sente sintomas desagradáveis, que é a abstinência. Uma fissura. E mesmo você sabendo que faz mal, você continua utilizando. E uma 4ª, talvez. Você ajusta o seu dia para você consumir a substância. Então, tudo que faz isso acontecer causa dependência química. E a gente tem que olhar com um olhar diferente. E é o que a nicotina faz. Engraçado, a população tabagista diminuiu muito no Brasil nos últimos anos, né? Diminuiu. Isso é um exemplo para o nosso país, né? As ações que foram adotadas, né? Então, principalmente aumento de custo, de preço, pelo aumento de imposto. E a restrição, proibição, né, de fumar em lugares fechados, né? E cumprindo a lei, fez com que hoje a gente tivesse menos de 10% da população fumando. Só que nós temos mais um grande desafio, que é o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, com a falsa ideia que ele faz menos mal ou que ele não faz mal, e ele tem uma característica, ele tem uma quantidade de nicotina gigantescamente maior, ele vem causando dependência em quem? Nas nossas crianças. Caramba. E a indústria do tabaco sabe que quando uma criança, um adolescente fica dependente, a chance dele continuar dependente o resto da vida é gigantesca. Então toda a estratégia hoje é eletrônico, é colorido, tem gostinho, é bonitinho, né? Não tem mau cheiro. Isso que eu ia falar, ele é cheiroso, porque o cigarro mesmo, aquele da minha época, era fedorento pra caramba, o negócio era uma carniça. E hoje é cheiroso. Eu vou te falar que eu nunca fumei, né? Eu já brinquei com o pito lá, quando eu era moleque, aquela coisa idiota, mas eu nunca fumei, nunca tive o vício. E esse de hoje, cara, você passa perto da galera que tá lá carburando dele, o negócio é cheiroso. É prazeroso você sentir o cheiro daquilo ali. Pra mim, que não tem o vício, já é atrativo. Então você pega um moleque que tá na formação, ou quem já tá usando... Mas se for fazer um comparativo assim das gerações, tem algumas coisas que são assustadoras. Por exemplo, né, sei lá, meu pai começou a fumar em 1960, 70, né? E demorou anos
para ver o mal que o cigarro fez na vida dele, né? Lógico, né? Tem gente que consegue ver isso mais rápido, mas a maioria, eu acho que de quem fuma vai ver as sequelas reais aí depois de 20, 30 anos consumindo cigarro, né? E vape é totalmente diferente. A gente tá vendo aí pessoas que consumindo vape há 3, 4 anos já estão reclamando, né? Que a vida já não é mais a mesma, com 3 anos de consumo dessa substância, né? Então, não sei se na história a gente vai ver que essas pessoas vão durar tanto tempo. Não sei se elas vão ser clientes eternos, igual os clientes do tabagismo aí foi até hoje, né? Você tem algum desse? O vape realmente vai mais rápido? Vai bem mais. A história do tabagismo, né, que você citou, dos seus pais e dos seus avós, ela é muito interessante, porque é a evolução da ciência, né? Porque no começo, ninguém sabia que fazia mal. Ou sabia e não falava. Você tinha médico fazendo propaganda, do jogador cigarro de futebol fazendo propaganda. Você ligava lá, Fórmula 1, tava lá estampado nos carros. Sim. Era o cowboy, era o esportista, era a mulher bonita, era o homem bonito. Então, assim, era a glamourização do cigarro e às vezes até incentivado, né? Com a ciência, o desenvolvimento da ciência, foi criando evidência que o cigarro matava mais e causava câncer de pulmão, e causa enfisema, e causa 30% a 40% dos outros tumores. De 40% a 50% de todos os casos de doença cerebrovascular, o responsável é o cigarro. Então, assim, é esse impacto, né? Hoje não. E aí, o que começou a mudar? A legislação no Brasil, né? Porque hoje... E aí é um dilema, né? Do cigarro eletrônico, dessa questão de legalização, regulamentação. Como é que eu vou regulamentar uma coisa que eu sei que faz mal? Mas para controlar o quê? Que tipo de qualidade? Então, é filosófico o negócio. Então, hoje, não tem ninguém, não vou falar ninguém, mas quase ninguém que não sabe que o cigarro faz mal. Mesmo porque qualquer massa que você compra, tá lá uma foto esquisita. Então, hoje não tem essa desculpa que tinha na geração dos nossos avós. Mas no eletrônico não tem não, hein? E às vezes o cara compra o eletrônico e tem ainda um contato, ainda né, tá golpeando o cara ali, então. Teoricamente não é legalizado, né, cara? É isso. Teoricamente o eletrônico é legal no Brasil. Tudo que você compra é contrabando ilegal, tinha que ser preso. É proibido o comércio de cigarro eletrônico, né? Proibido, cara. Proibido. É ilegal, contrabando. É um grande desafio. Só para você ter uma noção do desafio de dependência. Se você pegar o cigarro que tem mais nicotina hoje, sem ser cigarro de palha, um maço tem lá 15 a 20 miligramas de nicotina. Eu tenho cartucho de cigarro eletrônico que tem 30, 40, 50 miligramas de nicotina. Tem gente que fuma 2, 3 por dia. Então, você imagina quem consome 100 miligramas de nicotina como se estivesse fumando 5 a 6 maços do cigarro mais potente, campeão assim, sem filtro. Mas a nicotina não é a substância cancerígena. A nicotina é a substância que vicia a pessoa. Isso, que vicia, ela tem alguns problemas ela pode dar alguns problemas cardiovasculares. Mas junto do componente do cigarro eletrônico também tem cancerígenos graves. Né? Então, ele não é isento, o risco não é menor. Pelo contrário, o risco é semelhante e você passa a ter risco de outras situações que o cigarro convencional eventualmente não dá, como o cigarro eletrônico. Então, a preocupação que eu tenho hoje não é você ter um adulto que é consciente, orientado, ele sabe que faz mal e ele quer fazer essa escolha. Cara, ele tem condição de, consciente, saber que hoje ele tem acesso à informação. Apesar que eu acho que as pessoas ainda acham que o cigarro eletrônico faz menos mal ou não faz mal. Agora, minha preocupação é com meus filhos, com seus filhos, de começar nessa onda de brincar, que é cheirosinho, tem um gosto bom, é eletrônico, brilha, bonitinho, e criar uma dependência. E aí tem estudo mostrando que com o tempo eles passam a consumir os 2 tipos de cigarro. O consumo dual, que fala, né? Então, assim, esse é um grande problema. Talvez, na primeira vez nos últimos 20 anos, nós vamos ter um aumento do consumo do tabaco através do consumo do cigarro eletrônico. Então, essa é uma grande preocupação
não só minha, mas da ciência em geral, de muita gente muito séria que vem trabalhando contra o cigarro eletrônico. Não tem um vape e o cara tá na fissura pra fumar, ele vai no comum, a hora que vê ele virou um usuário dual. Caramba. O vape ele ataca a garganta primeiro, ou não tem isso? Tudo, não tem um lugar que é mais protegido que o outro, não. Inclusive, por exemplo, no charuto, né? O pessoal fala, eu não trago charuto. Tem 2 tipos de nicotina, tem a ácida e a básica. Então, uma que está no cigarro, ela é absorvida mais pelo alvéolo, e a do charuto é a outra que é absorvida mais na cavidade oral. Então, o dano é o mesmo. Então, assim, isso? Não tem assim... O charuto, então, faz mal, fumo de vez em quando. Um charuto equivale a mais ou menos um maço de cigarro. Então, assim, vale a pena, né? É um risco. Mas é um risco de ter catástrofe. Então, vale a pena ter catástrofe? Porque eu sou pneumologista. Então, o meu dia a dia é atender pacientes que têm doenças causadas pelo cigarro, ou não, mas os pacientes que têm doenças graves, por exemplo, enfisema, né, o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, eles são extremamente saudáveis, mas têm o pulmão destruído e têm uma vida limitada, com uma qualidade de vida muito ruim. Por quê? Fumaram. Se não tivesse fumado, estariam numa situação muito melhor hoje. Sim. E uma das piores dores que tem é esse arrependimento de ter feito uma bobagem que poderia não ter feito. E isso nós não vamos voltar atrás, e o